Em 2002, eu tive uma visão. Chegava no aeroporto, mas eu só via um hangar e um pátio longo, né? E a 10 metros dessa parede aqui tinha um avião estacionado. Não um avião muito grandão, mas estava estacionado junto a esse hangar. Ao mesmo tempo, a visão ficou esperando. Saiu um cidadão aqui com um conjunto de roupa azul marinho, né? Ele saiu, né, desconfiado, veio até esse avião aqui com uma barra de ferro, né? Ele deu 3 batidas na pecinha abaixo da cabine. 3 vezes ele bateu, né, por debaixo da cabine. Esse cidadão que saiu daqui, ó, do hangar, ele veio até esse avião e bateu 3 vezes, né? Eu acredito que esse cidadão aqui, né, não gostava muito do piloto, né? Talvez eles discutiam por questões de carga. Muitas vezes faltava a carga quando ele chegasse lá, onde ele ia chegar. Aí ele, muitas vezes, talvez ele discutiu com esse cidadão que saiu desse hangar para fazer essa maldade com ele, né? Mas o cidadão, o operário que trabalha aqui nesse hangar de carga, não gostava muito dele, porque quebrou o sensor. A primeira visão, ele veio e quebrou o sensor. Ele não poderia fazer essa sabotagem um dia antes, porque se ele fizesse, seria descoberto. Ele fez essa sabotagem no mesmo dia, questão de tempo, que esse avião ia decolar, para ele não ser descoberto. Talvez o piloto estivesse na torre de comando, talvez foi pegar alguma documentação lá para poder embarcar. Enquanto isso, o cidadão veio aqui, aproveitou a ausência dele para quebrar o sensor dessa aeronave. Aí quando ele quebrou, a visão voltou. Na madrugada desse dia para outro dia, eu cheguei aqui, é uma área florestal. Aqui é uma área florestal, né? Cheguei de costa para ela, para essa área florestal. Aqui eu estacionei na visão e esperei 3 segundos. Um pouco hora eu ouço o som de uma aeronave. Aí quando olho pelo lado direito para cima, tá vendo uma aeronave que vai passar por cima do meu ombro direito. Ao passar, eu vi aqui abaixo da cabine do piloto o sensor quebrado. Na segunda visão, ele passou. Quando ele passou, apareceu outro som, né, de um outro avião. Aí veio pelo meu lado esquerdo desse segundo avião, estava totalmente escondido atrás das nuvens. Só apareceu o bico do painel. Só isso aí que deu para ver. Não vi ele todo porque ele estava escondido atrás das nuvens. Mas assim que ele apareceu, o painel explodiu. Aí caiu um corpo aqui. Na explosão veio um corpo, caiu bem aqui. A visão veio e olhou, né? Estava carbonizado, mas ainda
saía sangue vivo desse corpo carbonizado, que é o mesmo corpo do piloto dessa aeronave aqui, ó. A explosão, né? O corpo foi explodido e caiu aqui, ó, no impacto. Veio cair aqui dentro de uma alvenaria. Caiu dentro de uma alvenaria, de um radier, onde estavam construindo algumas casas nesse redor aqui. Tinha muita alvenaria, né? Mas caiu um corpo aqui. E era o corpo do piloto. Eu tenho plena certeza que o corpo que caiu aqui é o corpo do piloto que estava pilotando essa aeronave no ar. E estava sem sensor na hora do impacto, né? Esse avião aqui não sabia que ele estava na mesma rota e também ele não sabia que tinha um avião na mesma rota porque ele não tinha sensor de identificar. Não tinha sensor. A explosão aconteceu no máximo 10 metros de um para o outro. Foi tudo muito rápido. Mas no impacto, o corpo dele foi jogado para aqui, ó, dentro de um radier. Dentro de um radier. Na reportagem que foi feita depois em rede de televisão, aparece um soldado com a pá, né, com a pá dentro desse radier. Onde está o soldado de resgate que veio resgatar os corpos. E tem um soldado aqui, ó, na reportagem que eu analisei depois. Eu vi um soldado aqui, ó, com a pá na mão resgatando os corpos. Foi aqui onde o corpo do piloto caiu. Foi aqui onde o soldado estava retirando. Mas na reportagem não parece corpo nenhum aqui. Só soldado com a pá. Então, foi bem aqui onde estava esse soldado que caiu um corpo, que o corpo é do piloto dessa nave. O piloto de carga, que saiu do hangar na primeira visão. Então, o corpo que foi explodido no impacto que caiu aqui é o corpo do piloto da aeronave sabotada. E saiu desse hangar, né? Saiu desse hangar. Alguém nesse aeroporto não gostava muito dele. Levou ele sem destino. Mas é fácil descobrir. É só analisar bem antes com quem ele discutiu, quem discutiu com ele por motivo de carga. Para levar esse aeronave a uma explosão, teria que ter um motivo. Teria que ter um motivo a ele sabotar a nave, para que a nave explodisse com uma outra flutuando em táxi aéreo. Então, esse cidadão do hangar, é o cúmplice do acidente. E tem um assassino solto dentro desse aeroporto da onde essa nave de carga embarcou. Tem um assassino solto, né? Da onde essa nave embarcou, né? Essa nave de carga foi o causador de toda a tragédia com essas duas aeronaves. Pode buscar questões desse acidente está dentro desse aeroporto. Buscar quem discutiu com ele ou ele discutiu com alguém, mas a questão talvez seja
carga de embarque. Muitas vezes ele teria que fazer dois embarques ao mesmo tempo, sendo que uma carga foi ficada para trás. Talvez isso aí deu uma questão de discussão, né? Porque o operário não fez a carga completa, esqueceu uma, e aí fez ele vir e voltar de novo. E aí houve uma discussão, esse operário ficou com raiva dele, você entende? Então foi assim que o acidente aconteceu. Eu acredito que a questão foi discussão por motivo de carga, né? Mas esses aviões aqui explodiram porque alguém sabotou essa nave que saiu do hangar, né? Uma nave de carga. Saiu sem destino porque alguém sabotou a nave de carga. E o cara viajou, o piloto viajou sem saber que a sua aeronave foi sabotada antes do embarque. Se ele soubesse, ele não faria esse voo, né? Mas ele fez sem saber e morreu sem saber. Mas o corpo dele caiu aqui, onde existe um soldado de resgate que estava resgatando o corpo, que na reportagem não tem ele carregando corpos nenhum, mas o soldado ficou aqui, com a pá, olhando, mas não tinha corpo ali, né? Mas pode analisar pela perícia que esse corpo aqui é o piloto dessa aeronave que saiu do hangar. Na primeira visão, ela é a mesma da segunda visão. Pode analisar. Então, eu em 2002, ficou fresh, indo e vindo, como se eu estivesse, como se eu fosse renegando a verdade. Que eu vi, como tudo aconteceu, mas eu tenho que informar as pessoas que eu vi uma pessoa sabotando um avião, que não foi um acidente por falha técnica, foi um acidente por vingança, né? E o assassino está solto dentro desse aeroporto da onde esse avião embarcou, né? Mas é fácil saber com quem ele discutiu antes do embarque, porque foi nesse momento, nesse mesmo dia, que ele embarcou. E na madrugada, para o outro dia, ele deu de frente com uma outra aeronave. E aí acabou morrendo ele e os demais da outra aeronave, né? Por vingança. Por vingança. A morte dele foi causada por vingança, né?